Glória a Deus, sou da cada irmão, a cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus possa abençoar o teu lar, Deus possa abençoar o teu coração, o teu trabalho, o teu casamento, né? Aonde nós temos falado ultimamente, amém? Deus venha bradar o teu coração através da mensagem da fé. Temos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que diz que nós desprezamos o conselho do Altíssimo e andamos contra a sua palavra. Com isso nós entramos em cadeias, né? Então o propósito aqui é edificar, fortalecer, guardar a tua vida espiritual, né? Manter o teu casamento de pé, e quem sustenta isso é a palavra de Deus, amém? Hoje eu vindo de viagem, chegando aqui no Rio Grande, e eu meditava numa coisa, né? Que eu entrei no lugar que eu descarrego do Tecom aqui, e é obrigado a gente andar com os faróis acesos dentro do porto, né? E ali, como demorou a fila, tivemos que desligar os caminhões, demorou um pouquinho, tinha um probleminha no raio-x. E aí, depois que funcionou, eu segui. E quando eu cheguei adiante, eu vi o carro que monitora, cuida lá dentro, como se fosse uma polícia, né? E eu me lembrei dos faróis, eu liguei, né? Porque eu tinha me esquecido por eu ter desligado o caminhão uns minutos antes. E aí me veio assim o coração. Quando nós não lemos a palavra, quando nós não escutamos a palavra, a gente começa a esquecer do que Deus quer de nós. Por exemplo, tu vê um polícia, a primeira coisa que tu diz, bata ou sem o cinto. Pá, bota o cinto, né? Tu só te lembra do cinto quando tu vê a polícia. Né? Assim, ou faróis, ou qualquer outra coisa. Assim é a palavra. Quando nós estamos estudando a palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra, nós se lembramos do que tem que fazer para agradar os olhos do Senhor e andar na verdade. Amém? Foi isso que Deus instruiu meu coração nesta manhã. Eu quero deixar para você hoje Efésios capítulo 5, a partir do verso 25. Efésios 5 e 25 em diante diz assim: Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar e purificando-a, purificando-a com a lavagem de água e pela palavra, a fim de apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Amém? Na sequência, no 31, pois deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se à sua mulher, e não serão mais dois, e sim um. Amém? Então, o texto vem dizendo, o que a gente não faz muito hoje, claro que aqui se dirigiu aos maridos, né? Mas é óbvio que nós vamos pela escritura, ambas as partes têm que cumprir a sua parte, né? Mas aqui ele se dirigiu ao marido, né? E ele colocou o exemplo de Cristo e a igreja, né? Ele está se referindo aqui à igreja, vai dizer na sequência, né? Mas ele está dizendo Paulo pegou isso como um exemplo, né? Para nós entender. Então ele diz que nós temos que fazer no nosso casamento, né? Ele diz aqui, ó, essa igreja, no 28, assim deve o marido amar a sua própria mulher, como Cristo, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, né? Como é que eu posso dizer que não amo mais a minha esposa? Então eu não amo mais a mim mesmo, né? São coisas difíceis de entender, afinal de contas, né? A gente lendo, né? A gente lendo, parece difícil. E ele vai dizendo na sequência, né? Ele vai dizendo antes um pouquinho, mas vós maridos amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja, a si mesmo deu por ela, para santificar e lavar uma igreja pela palavra, a fim de apresentar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante a essas. Assim deve o marido amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Veja bem, antes alimenta e a sustenta, né? Então o nosso alimento precisa de um alimento e um sustento. E uma das coisas é a palavra. Eu devo de amar minha esposa e sustentar, né? Ou seja, orar, né? Eu já te faço uma pergunta para você, irmão, para você, irmã. Qual é que foi o último dia que tu orou pelo teu esposo? Ou esposo, quando foi o último dia que tu orou pela tua esposa, né? A Bíblia diz que eu tenho que cuidar dela e alimentá-la, né? O maior alimento nosso hoje é a palavra. Unir-se o casal, ler a palavra, meditar, buscar o do alto, a vitória, buscar força na presença do Senhor. Santificar e purificar uma igreja pela palavra, né?
Então, ainda dá tempo de nós consertar, né? Ou seja, hoje tu viu a palavra. Como assim, irmão? Ó, tu viu polícia, puxa o cinto, né? Hoje a palavra te vem dizendo assim, ó, alimenta tua esposa, tanto para a mulher também como o marido, né? Ou seja, cada um fazia a sua parte, né? Uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de paciência. Não é fácil? Não. Tu é sempre paciencioso com a tua esposa, Moisés? Não. Eu não sou sempre paciencioso. Mas eu luto e procuro na palavra. Eu leio a palavra, já o Senhor me gasta. Ó, às vezes coisas de dias para trás, lá tu errou do Senhor. Tu viu que a minha palavra diz? Ah, então eu vou lá e eu conserto, né? Quando eu vi o guarda aqui dentro do porto, primeira coisa eu liguei já o farol, né? Porque senão ele ia me autuar. Eles não multam a gente, mas eles cortam a gente de entrar no porto por um tempo, né? Eles dão uma penalidade se a gente começar a andar do jeito errado. Eu me esqueci só porque eu desliguei o caminhão, né? Você está entendendo? Então agora eu estou me cuidando mais. Assim é a palavra. Quando nós lemos e meditamos, ela faz nós melhorar, santificar e purificar, lavar com a sua palavra, para apresentar uma igreja gloriosa. Embaixo ele usa Cristo. Então não tem como eu estar bem com Jesus e de mal com a minha esposa. Não tem, isso não existe. Isso é fora do contexto da palavra de Deus, amém? Mas que Deus venha abençoar, que Deus venha fortalecer, venha te dar ânimo. Não desista, né? Lute, medite na palavra. Em nome de Jesus, paz.